Oi, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês as maiores dúvidas que me fazem, tanto lá no Instagram como no meu Facebook. Inclusive, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, tá? Caso vocês quiserem me conhecer um pouquinho melhor. Hoje está exatamente 2 dias pós-cerclagem, tá? E aí, depois que eu fiz a minha cerclagem, a minha segunda cerclagem, eu compartilhei uma fotinha lá no meu Instagram e surgiram muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu vim juntar todas essas dúvidas, todas essas perguntas em um único vídeo, que é exatamente esse que eu estou gravando agora. Eu tô com todas as perguntinhas aqui, com as maiores dúvidas sobre a cerclagem. Como eu acabo... A primeira pergunta quem fez foi a Elaine. Ela fez essa pergunta lá no Instagram. E ela perguntou o seguinte: você tem que fazer repouso absoluto na segunda gestação? Não. Para quem não sabe, eu estou na minha 4ª gestação. Eu perdi 2 gestações, uma gestação que foi até as 36 semanas por conta da cerclagem que eu fiz. Então, eu descobri a insuficiência estimo-cervical na minha 3ª gestação, que foi da gravidez da Aurora. Eu descobri e fiz com 16 semanas a cerclagem, consegui aí levar a gestação até as 35 semanas, quer dizer, até as 36 semanas, 35 semanas eu retirei a cerclagem e a Aurora nasceu com 36 semanas e hoje ela tem 1 aninho e 8 meses. Eu estou na 2ª gestação, feito a cerclagem com 13 semanas. Vamos para a segunda pergunta. Perguntou isso foi a Flora, lá do Instagram. Ela perguntou o seguinte: tem alguém para te ajudar com sua filha para você fazer o repouso? Sim, papai do céu, único e exclusivo, mas ninguém. E outra pergunta que ela fez também: você tomou qual anestesia? Foi a mesma que a primeira? E sim e não, porque na gravidez da Aurora eu tomei a RAC com a sedação. E nessa segunda cerclagem eu tomei só a RAC. A diferença de uma para outra, achei que essa agora foi muito mais rápido, né? E quando eu fiz da Aurora, que eu tomei a RAC com uma sedação, eu achei um pouco mais demorado, tanto que eu entrei em um dia e saí no outro. Essa que eu fiz agora foi só a RAC, então eu entrei 7 horas da manhã, 7 horas da noite eu já tive alta. E era para me ter tido alta antes. O motivo de eu não ter tido alta antes foi só fazer xixi. Não tava conseguindo fazer xixi após a cirurgia, gente. A médica falou que era por conta da RAC, né? Então, eu tava conseguindo fazer xixi só com a ajuda da sonda. Então, eu fui sondada aí por mais ou menos umas 3, 4 horas, porque eu não tava conseguindo fazer xixi sozinha. E se eu tivesse feito xixi por conta própria, eu teria tido alta antes. Mas como falou, Fernanda, se você não conseguir fazer xixi sozinha, infelizmente, você não vai ter alta hoje. E aí comecei a beber água, beber água, beber água, depois que passou a anestesia RAC, né? Que eu já tava sentindo ali minhas pernas, o meu quadril. Então, depois de tudo isso, mesmo assim, eu não tava conseguindo fazer xixi. Mas enfim, quando deu mais ou menos 6 horas, 6 e meia, eu consegui fazer xixi. Já fui lá onde a enfermeira, falei: enfermeira, eu consegui fazer xixi, eu posso ir embora? Até porque eu tinha um bebê em casa, né, de 1 ano e 8 meses. E eu precisava estar em casa, mas enfim, consegui fazer xixi e tive alta no mesmo dia. A terceira pergunta foi da Maiara, lá do Instagram. A cerclagem não prejudica o bebê que tá na barriga? Não, não prejudica, pelo contrário. Ele faz ajudar a proteger ele. Ou seja, a cerclagem, gente, para quem não sabe, ele é uma costura, né, pequenos pontinhos que dá no colo do útero para mulheres que têm insuficiência do colo. Por exemplo, tem mulher, no meu caso, que não consegue levar uma gestação até o final. Quando chega ali por volta das 15 semanas até as 28 semanas, o colo simplesmente abre e o bebê nasce muito prematuro. E muitas das vezes o bebê não sobrevive. Que foi o meu caso do Joab, né? Eu não sabia que tinha insuficiência estimo-cervical. Quando chegou mais ou menos às 28 semanas, eu simplesmente dilatei quase 10 centímetros em casa, sem saber.
quando eu resolvi ir no hospital, eu cheguei lá, já estava com 10 centímetros de dilatação, com a bolsa protusa, e meu filho nasceu aí em menos de 10 minutos depois que eu cheguei lá. E ficou vivo 3 dias e felizmente veio a óbito. Vitória, lá do Instagram também, ela perguntou como é o repouso da cerclagem. O repouso da cerclagem depende muito de cada caso. E quem vai falar sobre como vai ser o repouso é o médico. No meu caso, né, pela minha experiência, o meu repouso é relativo desde a primeira cerclagem. Quando eu fiz a primeira cerclagem, meu repouso era relativo. Então, eu levantava, eu fazia comida, eu só não pegava peso. Então, eu tentava ficar o máximo possível quietinha ali no meu cantinho. Eu não lavava louça, eu não varria a casa. Ou essa também, eu não faço nada disso. Eu não lavo louça, não varro casa, não lavo roupa. Eu só faço mesmo a comida, porque se eu não fizer a comida, eu fico com fome. Então, a única coisa que eu faço é só isso. E eu evito até colocar a coberta da cama. Então, o máximo possível de repouso eu tento fazer. Mas fica um pouco complicado porque eu tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses. Então, às 7 horas da manhã, ela vai para a escolinha. Então, esse tempo que ela fica na escolinha, eu tento fazer o máximo de repouso possível, ficar deitadinha ali, quietinha. Eu levanto mesmo só para tomar banho, muito rápido, fazer comida, né? Porque senão eu fico com fome. E deito novamente. Então, quando ela chega, aí ela quer minha atenção, ela quer o meu colo, ela quer o meu carinho. Então, às vezes eu troco ela, fica um pouco mais complicado, mas eu tento o máximo possível o repouso, né? Próxima pergunta foi da Carol, do Instagram. Ela falou o seguinte: também fiz a cerclagem e hoje meu bebê tem 1 ano e 6 meses. Tive pré-eclâmpsia, bebê nasceu de 37 mais 2. Parabéns! Eu sei o quanto é difícil, né, passar por a cerclagem. Infelizmente, a maioria que tem insuficiência cervical já passaram por perca gestacional, né? Infelizmente. Aquelas mulheres que descobrem a insuficiência do colo curto ali bem no início da gestação e que dá tempo de fazer a cerclagem, olha, ela tem que colocar a mão pro céu e agradecer muito, porque a maioria, infelizmente, é só com perca gestacional. Mariela Mota, lá do Instagram, ela perguntou o seguinte: na verdade, ela não perguntou, ela falou, né? Tive todos esses acima, porque eu coloquei lá para a pessoa fazer a pergunta de insuficiência, cerclagem, pré-eclâmpsia e trombofilia. Então, para quem não sabe, né? Eu fiz uma ultrassom recentemente aí com o Doppler do primeiro trimestre e deu uma alteração na artéria uterina. Então, eu perguntei para minha médica sobre essa alteração e ela falou que essa alteração poderia ser ter aí, no decorrer da minha gestação, uma grande chance de eu ter pré-eclâmpsia. Então, por ela ter falado, né, sobre a pré-eclâmpsia, eu pesquisei bastante, consultei outros médicos e o médico falou que a pré-eclâmpsia, ela anda junto com a trombofilia. Então, eu tô tentando investigar mais a fundo. Tô tomando a AS recomendado pelo médico e essa próxima consulta que eu vou ter com ela agora, eu vou falar sobre as injeções, que é um anticoagulante da inoxaparina, que é para me começar a usar e só por precaução, porque eu ainda não tenho diagnóstico fechado de trombofilia. Mas, pelo fato de ter essa artéria resistente, faz com que a gestação ela seja de risco, ou seja, a minha gravidez ela é de risco 2 vezes, né? De risco por conta da insuficiência, por conta do meu relato de parto prematuro, de perca gestacional e também por conta dessa artéria que está aí resistindo. A próxima pergunta é da Larissa, que ela me fez lá no Facebook. Você fez a segunda cerclagem? E sim, eu fiz a segunda cerclagem. A primeira eu fiz com 16 semanas e essa segunda agora, que tem apenas 2 dias pós-cerclagem, eu fiz com 13 semanas. A Lani, do Facebook, ela perguntou o seguinte: isso se faz estando grávida? Não entendo muito.
esse procedimento cirúrgico que se chama cerclagem, ele é feito por mulheres que têm patologia no colo uterino, ou seja, tem mulheres que têm o colo curto ou colo flácido, onde não consegue levar uma gestação até o final. Então, para essas mulheres que têm o diagnóstico de insuficiência cervical, que é o meu caso, elas precisam, né? Elas só conseguem levar uma gestação até o final se fazer esse procedimento cirúrgico, que se chama cerclagem, que é um pontinho que dá no colo do útero para manter o colo ali fechado o máximo possível até o bebezinho estar formado, totalmente ali pronto para nascer naturalmente. Sim, essa cirurgia ela só é feita estando grávida. Dependendo de casos a caso, muitas das vezes é feito a cerclagem definitiva, que muita gente, dependendo do caso, tem pessoas que conseguem fazer antes de estar grávida. E aí, quando engravida, já tá ali cerclada. Mas é muito difícil, né? A maioria é mesmo só quando está grávida. Gente, umas perguntas que sempre me fazem também, que eu acabei esquecendo de anotar aqui, se dói para fazer a cerclagem. E não dói, até porque você tá ali anestesiada, né? Muitas das vezes sedada. Então, o procedimento em si, ele não dói. O que dói, assim, não é que dói, é incômodos, é o pós-cerclagem. O que dói é o repouso, o que dói é você ver sua casa bagunçada e você não poder fazer muita coisa. O que dói é você tá em uma gravidez de alto risco, muitas das vezes você precisa fazer um repouso mais severo e você olhar para um lado e olhar para o outro, ter várias coisas para você fazer, sua casa bagunçada, muitas das vezes, que é o meu caso, um bebê ali pequeno, né, para você cuidar e não ter ninguém para ajudar. No meu caso, eu não tenho ninguém para ajudar, então é eu e o Papai do Céu e a minha companhia, só. Eu não conto com ninguém, até porque se eu esperasse ajuda de outras pessoas, de familiares, eu não teria tido nem a Aurora hoje, né? Tenho isso comigo. Não espere nada de ninguém, porque você acaba se frustrando. Então, é somente eu. Então, se o Eterno me concedeu essa criança novamente no meu ventre e me permitiu fazer a cerclagem novamente para tentar segurar ela o máximo possível na minha barriga, é porque ele sabe que eu sou capaz de continuar todo esse processo, né, de gestação de alto risco, repouso, bebê pequeno em casa, enfim, tudo isso. Então, quando eu decidi tentar uma nova gestação, eu já estava ciente do que eu iria passar, eu estava ciente de que ia ser complicado eu estar grávida, uma gravidez de alto risco e com um bebê pequeno em casa, eu estava totalmente ciente. Então, mesmo assim, eu decidi. Lógico que tem aqueles momentos que a gente fala, ai, tá difícil. Enfim, e é super normal, a gente é ser humano, não somos perfeitos. E eu pretendo aí futuramente mudar de cidade, mudar de estado. E no estado que eu quero morar futuramente, eu fiquei mais ou menos 4 meses lá observando assim como que era, enfim. E para uma gestação como a minha, eu não vi muitos recursos, então ficaria muito mais difícil eu ter uma gestação lá. Então eu decidi engravidar aqui mesmo em São Paulo, onde eu já tinha tido um acompanhamento quando eu engravidei da Aurora, então eu já sabia o passo a passo que eu deveria seguir e por esse motivo eu decidi. E enfim, estou aqui novamente grávida, cerclada, né? Agora o próximo passo é tomar bastante água, tomar muito cuidado para não pegar peso, tomar bastante água para não acontecer infecções, enfim. E estamos aí novamente, o link do meu Instagram vai estar aqui embaixo, caso vocês quiserem acompanhar um pouquinho melhor. Isso, fique na graça e na paz, até o próximo vídeo.